Bom, vamos lá. Vou fazer um vídeo rápido, tentar ser breve, inclusive, para discutir a questão da taxa de juros negativa. Bom, uma coisa meio esquisita, né? Você abrir mão de consumo hoje para poder receber menos lá na frente. Isso vai contra todos os modelos intuitivos de economia, porque a gente sempre coloca uma taxa de ansiedade, uma taxa de impaciência, onde os indivíduos preferem sempre a recompensa hoje do que postergar para ter uma recompensa futura maior. E aí, se você tem uma recompensa futura baixa, isso não faz muito sentido. Inclusive, quando você vai discutir qualquer análise de investimentos, se você tem uma taxa de juros negativa, todos os VPLs vão dar infinito, todos. Se você tem uma taxa de juros negativa, qualquer investimento produtivo é muito vantajoso. Obviamente, isso discute então a questão de como que a taxa de juros reduz o investimento na economia, e por isso que quanto menor essa taxa de juros, maior o investimento e maior a capacidade de geração de capital futuro, ou seja, de produto futuro. Bom, tem um modelo do Fischer, né, de consumo intertemporal, que mostra que indivíduos, ao depender da taxa de juros, podem se tornar devedores ou credores. Bastando que a taxa de juros seja muito baixa, todos vão querer ser devedores. Se for muito alta, praticamente todos vão ter uma probabilidade maior de serem credores. E aí o que acontece? Com uma taxa de juros negativa, para poder influenciar e melhorar os resultados econômicos a partir de 2008, 2009, assim, a partir da grande crise, os países desenvolvidos que têm uma certa capacidade de exportar a inflação, porque eles importam em moeda corrente, eles importam em suas moedas, eles fazem com que essa inflação seja passada para os países exportadores aos seus territórios. E esses países exportadores ou esses setores acabam recebendo uma enxurrada de moeda estrangeira. Isso faz com que eles se sintam mais ricos e gerem inflação dentro do seu próprio país, o que é engraçado. Então os países desenvolvidos acabam exportando inflação para os países subdesenvolvidos. E aí é que está a grande questão. Se a taxa de juros lá é negativa, como que eles conseguem controlar a inflação? Porque parte dessa inflação é dividida com os países subdesenvolvidos, que ao mesmo tempo, para controlar a sua própria inflação, precisam aumentar os juros. Então, ou seja, parece que você exporta uma crise e aí você tem um excesso de liquidez e aí os países subdesenvolvidos precisam subir juros, por quê? Senão haveria um surto inflacionário. A questão toda é que os países subdesenvolvidos geralmente também têm uma política fiscal que é meio esquisita, ela não faz muito sentido, porque ela é sempre pró-cíclica, ela sempre fortalece o ciclo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os países subdesenvolvidos acabam por ter risco de não pagar a sua... tem uns modelistas que falam isso, né? Por ter risco de não pagar a sua dívida pública, eles, ao terem um PIB menor, eles são obrigados a aumentar juros, ou seja, tem que reduzir um pouco os gastos, do contrário eles teriam um custo da dívida maior, então não faz sentido eles se endividarem, ou seja, expandirem o gasto público. Do contrário, se eles têm um PIB maior, o custo de expansão do gasto público fica menor, via dívida. Então, por isso que países subdesenvolvidos precisam, pelo amor de Deus, apresentarem superávit. E eu não digo nem primário, eu falo superávit nominal, ou seja, após o serviço da dívida também terem recursos ociosos para que sejam investidos lá na frente. Não adianta você ter superávit primário, porque você só está dizendo que você não está aumentando a sua dívida, a dívida atual, mas não quer dizer que você está pagando as dívidas anteriores. Isso é um ponto super importante. Então, assim, você pode ter superávit primário e sua dívida global está aumentando, porque você não está aumentando sua dívida própria, mas a dívida passada pode continuar aumentando. Isso é algo meio esquisito. Então, por que os países desenvolvidos conseguem fazer taxa de juros negativa? Ora, porque existe grande parte desse capital ocioso que está na mão de poucas pessoas, ou seja, alguns fundos de investimentos, fundos de pensão e por aí vai. E para eles seria mais vantagem o quê? Fazer a conversão dos seus investimentos em tesouro, em títulos públicos, a taxa de juros negativa em papel moeda. Só que não tem papel moeda para esses caras, né? São investimentos da ordem de bilhões e bilhões, ou seja, não há como um país, não há como esses atores financeiros fazerem a conversão desses títulos que cobram taxa de juros negativa para
coisas mais líquidas, ou seja, eles precisariam investir. Onde que geralmente eles procuram investir? Em países subdesenvolvidos que tem uma taxa de retorno pelo capital maior, porque tem uma certa escassez. A questão toda é que o Brasil não aproveitou esse período, esse bonde do capital, de excesso de capital, excesso de liquidez, por uma questão de conjuntura econômica, de uma conjuntura política. A gente não conseguiu implementar as reformas necessárias, apresentamos certas quebras nas nossas instituições, fizemos mudanças radicais muito abruptas. Isso fez com que hoje a gente tenha uma década perdida, acho que é a pior década perdida da nossa história, ou seja, nunca tivemos uma crise tão alta e até hoje não recuperamos o PIB per capita de 2013, como a gente perdeu o bonde da história, porque os capitais lá fora estão sendo remunerados a taxa de juros negativa. O cara prefere tomar prejuízo lá fora do que se arriscar, ter um lucro esperado alto, mas ter a possibilidade de ter um risco e ter um prejuízo aqui no país não negligenciável. Bom, um abraço a todos. Quem gostar, por favor, compartilha. E você que chegou até o final, se inscreva, dê seu like e faça seu comentário. Eu preciso saber quem está chegando ao final dos vídeos. Um abraço.